Bem-vindo ao resumo semanal dessa terça e quarta-feira. Não percam, esse resumo está muito emocionante com o julgamento de Eloi. Mas antes de assistir, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E vamos para o resumo dos dias 7 e 8 de novembro. Nesta terça-feira, 7 de novembro, Josué consola Eloi, dizendo que um homem de Deus jamais perde a fé. Eloi diz ter colocado a vida de Salmão e Melquias em risco, e de todo o povo hebreu. Josué diz que sabe como está sendo difícil, mas a única solução é confiar em Deus e na tua justiça. Josué diz para Eloi lembrar de José, que no Egito foi acusado injustamente por seduzir a mulher de Potifar, mas que, em nenhum momento ele perdeu a fé, pois sabia que Deus era com ele. Eloi diz que acha que ele é mesmo culpado. Josué diz que Eloi não pode ter certeza disso, mas eles terão que fazer um julgamento, e infelizmente vai ter que prendê-lo. Josué é muito triste por ter que prender o seu amigo. Calebe o consola, e diz que ele fez o que deveria ter sido feito. Como líder de Israel, ele cumpriu a lei. O criado chega à tenda de Aiúde escoltado por soldados hebreus. Mara diz se sentir envergonhada por dormir vigiada por soldados, como se fosse uma criminosa. Eloi pede desculpas aos ogros e à esposa. Ioná sofre muito com a situação de Eloi. Em Jericó, Calu se preocupa com a ausência de Nobá e Galimedes. Merodach procura a oferenda entre os meninos capturados. O sacerdote avisa Mareque e Calesi que Nobã não está entre os meninos. O rei diz ser impossível, pois todos os meninos da idade de Nobá estão sendo presos. Calesi diz que não é possível que um menino engane todo o exército de Jericó. Merodach fala sobre o descontentamento do povo nas ruas da cidade. O rei não se importa e ordena que continuem prendendo os meninos. No acampamento hebreu, Jéssica avisa que gostaria de falar com Salmão. Ele diz que depois que falar com Josué tudo o que viu em Jericó, será um prazer falar com ela. Zaqueu finge estar doente, para ganhar a atenção de Shaia. Eloi é impedido de falar com a esposa. Aruna tenta confortar Ioná, mas a moça teme a morte do marido. Aruna pede para que ela tenha calma e ore, pedindo ao Senhor para que faça justiça no julgamento. Mara diz que finalmente Ioná ficará livre de Eloi, para se casar com um homem à altura dela. Aiúde pede para a esposa não ser tão insensível, pois Ioná ama o marido, e sofrerá com a perda dele. Aruna diz que Samara está tentando mudar. Nobá avisa que Galimedes foi preso. O líder dos lagartos gosmentos conversa com Zuma na prisão. Em conversa com Cadmo, Tibar se mostra preocupado com a possível revolta do povo. Raabe e Milá avisa que irão reunir algumas mães que estão chorando pelos filhos. Lila aconselha Salmão a procurar Jéssica. Samara finge estar preocupada com Ioná. Aruna procura Josué e diz não acreditar que Eloi tenha traído os hebreus. Salmão diz que ainda conversará com Gibar sobre a pancada que ele tomou na cabeça. E nesta quarta-feira, 8 de novembro, Nobá sugere que os lagartos estudem uma maneira de livrar Galimedes da prisão. Tibar diz ter esperança que Acã execute Josué. Raabe reúne as mães de Jericó e discursa. Ela diz que libertarão os meninos presos. Salmão e Melquias contam detalhes sobre a missão dos espiãs em Jericó. Salmão fala sobre a importante ajuda de Raabe, que colocou a sua própria vida e a da sua família em risco para ajudá-los a escaparem. Eleazar diz que se Raabe foi tocada pela fé do Deus verdadeiro, o Senhor irá protegê-la. Salmão diz que Raabe não foi movida pelo medo, e sim pelo respeito à fé dos hebreus. Josué se impressiona com a coragem da meretriz. Josué diz que Deus está com Raabe, e ela será lembrada para sempre, como uma grande heroína entre os homens e mulheres de fé. Diante das mães desesperadas, Raabe grita pedindo por justiça. Melquias diz que nada o impedirá de ver o julgamento de Eloi, e que ele será o primeiro a tirar a pedra, quando Eloi for apedrejado. Em uma cabana abandonada, Livana e Maquir se declaram. Laila se mostra ansiosa com o futuro casamento da filha com Rune. Apaixonados, Livana e Maquir se beijam. Elidade se cansa do falatório da esposa. Livana avisa que precisa voltar para casa. Amanhece no acampamento hebreu. Elidade acorda Livana, e não vê o monte de cobertas escondidas na cama da moça. Josué dá início ao julgamento de Eloi.
Josué diz que ninguém pode afirmar que conhece uma pessoa. Mas ele conhece Eloi, que é limpo e puro como a água de um rio, que o rosto de Eloi é o espelho de sua alma, boa e leal, e que se ele os traiu não foi de forma intencional, pois ele estava completamente embriagado. Eloi diz que não pode pedir perdão a Josué, pois o que ele fez é imperdoável. Enquanto caminha apressado, Acã é surpreendido com a presença de Tibar, que o chama de traidor dos hebreus. Todos os líderes tribais dizem considerar Eloi culpado. Ioná chora desesperada. O criado é amarrado a um poste. Gibar e Melquias estranham a ausência do pai. Um jovem hebreu entra no celeiro e escuta a conversa entre Tibar e Acã. O comandante de Jericó se irrita ao descobrir que o plano de matar Josué não deu certo. E vamos ficando por aqui. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo.